Boa noite, queridos buscadores. Estamos aqui para o nosso primeiro Conversando do ano de 2025 e eu vou chamar pessoas aqui que possam ser buscadores e que tenham interesse, né, nesse trabalho. Então eu estou já chamando alguns, né, que estão aqui na lista. Quem sabe eles têm interesse nesse tema. Do nosso primeiro Conversando desse ano. Enquanto eu estou chamando, vocês aguardem só mais um pouquinho, porque questões da internet, né? Então estou aqui chamando os seguidores, né? E ver quem tem interesse, né, em participar, ou sente o chamado no coração. São essas pessoas que eu estou chamando, né? Que já me seguem de alguma forma e talvez possa interessar eles, né? Esse trabalho de hoje, que é o 70º Conversando do ano. E começa o nosso 2025 com o caminho da prosperidade, né? Que é o que a gente quer para nós todos, né? Prosperidade em 2025. E eu vou falar um pouco disso também. Estou chamando aqui algumas pessoas. Quem sabe, né? Elas têm interesse. Porque esse início de ano, nem todo mundo está ligado, né, nas coisas da internet. Pessoas estão voltando à internet agora, estavam de férias, né? E não estavam exatamente conectadas com nada, né? Porque quando tem férias de janeiro, né, muitas pessoas ficam fora, né? Se desligam, o que é muito bom, né? Porque aí alivia esse boom de internet que a gente vive, né? Então eu estou chamando assim algumas pessoas. Isso demora um pouquinho, vocês tenham paciência comigo. Mas tá, já consegui chamar as pessoas. Boa noite, Maria Alves. Tudo bem? Seja bem-vinda. E agora eles ainda estão chamando, tem um dispositivo aqui, né? Que fala que estão convidando, né, as pessoas para assistirem esse Conversando lá. Eu vou esperar mais um pouco para ver se algumas pessoas que eu convidei chegarão até aqui agora, não é? Então vocês, por favor, esperem só um pouquinho comigo, não é? Juliana Lino, Letícia Rigoli entraram. Letícia Rigoli, boa noite. Seja bem-vinda. Vocês sabem, Letícia faz a assessoria de organização minha já há muitos anos
uma luxuosa assessoria de organização, porque ela é muito boa nisso, né? E é muito bom quando ela está aqui também comigo. Boa noite, Juliana. Seja bem-vinda. Boa noite. Nós estamos dando só mais um pouquinho de tempo para que algumas pessoas que eu convidei possam receber, né, o convite, tá? Mas, de qualquer maneira, vou dizendo algumas coisas para quem nunca entrou aqui. E esse evento, ele está acontecendo desde a época da pandemia. Hoje é o 70 conversando, né? Então, nós temos 70 títulos que estão lá no YouTube, Escola Ana Camargo, Escola Exemplo Vivo, e vocês podem, se tiverem interesse, entrar lá no menu e escolher um tema, né, e assistir algumas dessas palestras que eu dei nesse tempo todo, não é? E os temas são muito interessantes, eles fazem parte da minha bagagem na psicoterapia, muitos foram por pedido, né, de pacientes, de pessoas. Enfim, esse menu está lá disponível para todo mundo. Eu quero dizer que não são vídeos editados, porque não era a minha proposta, né? A minha proposta era falar Palavras que Andam, que é a Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam, Ana Camargo. Essa era a proposta. Então, continua sendo, né? Os que já me conhecem, já me ouviram falar aqui, sabem que eu tenho muita vontade de chegar lá em Roraima, né? Eu já cheguei ao exterior, já cheguei ao Brasil quase todo, mas faltou Roraima. E eu gostaria que um dia essas Palavras que Andam chegassem a Roraima, não é? Então isso é a Escola Exemplo Vivo. Outra questão que eu já vou aproveitando. Oi, Wanda, que bom que você está aí. Que bom que você entrou. Outro objetivo desse trabalho aqui também é divulgar para vocês como nós estamos trabalhando agora, né? Vocês sabem, eu sou psicoterapeuta, eu sou consteladora, está lá no meu perfil, né, do Instagram, no Face. E eu estou trabalhando atualmente assim. Eu faço 3 sessões online e faço um dia presencial, que nós chamamos de momento presencial. Isso é a pedido dos meus pacientes, porque todos eles, a maior parte deles, trabalham com plantões, com escalas, né? Então, nós ficamos online em 3 sessões, mas depois tem a 4ª sessão, que nós consideramos o antigo workshop com constelação, que hoje se chama Encontro com Constelação Familiar, que acontece uma vez por mês. Então hoje nós temos o Conversando com o tema do mês, que é Fé mais Força mais Esperança, dentro do Caminho da Prosperidade. O Caminho da Prosperidade é o que é? É o que vai vibrar todo esse ano em todas as minhas falas, né? E Letícia acabou de escrever aqui, o momento presencial é sempre aos sábados. E por acaso, esse mês será no dia 11 de janeiro, sábado. Esse presencial, então, acontece na Rua Desembargador Isidro 18, no auditório. E ele tem 3 etapas, né? Ele tem uma etapa de quem queira fazer uma consulta individual, de 9 ou às 10 horas. E 11 horas nós temos um grupo chamado, é um grupo novo, que surgiu por vontade dos meus pacientes, que se chama Advanced. Esse grupo ficou com esse nome Advanced, porque foi escolhido por eles, mas é um grupo para buscadores de si mesmos, né? Que querem aprofundar mais ainda esse tema que eu vou falar hoje, o tema do mês. Então tem o Caminho da Prosperidade, que é o ano inteiro,
E a cada mês, janeiro, por exemplo, é esse: fé, mais força, mais esperança. Fevereiro será outro tema que nós vamos divulgar. Então, de 11 às 13, nós temos o grupo Advanced, que precisa de inscrição prévia, né, que pode ser feita com a Letícia Rigoli, que vai depois botar aqui o telefone, que está em todos os flyers de divulgação, elaborados pela chiquésima Kátia Jorge, né? E temos toda a programação do primeiro semestre, com datas já definidas. Então, esse calendário, esse cronograma, está disponível para vocês no Instagram, com uma chamada para o caminho da prosperidade, para os momentos presenciais, que são, né, o conversando, que eu considero presencial, e o presencial ao vivo, que acontece aos sábados, né? Então, de 11 às 13, nós temos o grupo Advanced, para buscadores que já têm uma trajetória, podem ser membros, ou pessoas que querem continuar com a sua trajetória de autoconhecimento, aprofundamento das questões humanas, e também para convidados, né? Esses convidados às vezes querem conhecer meu trabalho, como é que não é. Então tem várias maneiras. Uma delas é entrar lá no YouTube, Manuel Camargo Escola Exemplo Vivo, e me ouvir falar um pouco, né, de cada tema. E a outra forma é indo lá no grupo Advanced, né, vendo os temas que nós estamos tratando. Então esse é o grupo Advanced, é sábado também, de 11 às 13. E de 13 às 18, nós temos o encontro com constelação familiar. Aí não tem temas, nós não trabalhamos com temas assim pré-determinados. A pessoa que tem um tema a constelar, que tem vontade de constelar algum tema, pode ir também a esse encontro com constelação familiar, né, que nós trabalhamos então com os representantes vivos, né, que estão presentes lá. Eu não trabalho com participantes, ou seja, pessoas que vão lá só para fazer um número para o grupo funcionar, né? Lá só tem gente que tem tema, né? Então é assim como nós estamos trabalhando, sempre trabalhamos e vamos continuar. Não trabalhamos com representantes só para constelar, nós não fazemos isso. Então esse é o trabalho, não é? Que eu estou podendo dizer aqui para vocês, que continua, alguma coisa mudou de nome, mas o trabalho é praticamente o mesmo, porque o objetivo é trabalhar. Boa noite, Duda. Tudo bem? Eduarda. Boa noite, Vanessa. Então, o nosso objetivo continua sendo trabalhar com buscadores de si mesmos, né? Esse é o propósito, ok? Então estão aí as explicações e sobre o caminho da prosperidade, que eu quero falar para vocês como funciona isso. A Letícia está botando o telefone para falar diretamente com ela. Sim, a Letícia tem toda a condição de negociar valores, explicar o trabalho, porque está comigo, graças a Deus, há muitos anos. Então ela tem essa condição de dar todas as explicações. Boa noite, Davidson, como vai você? Então a Letícia tem essa condição de dar as explicações para vocês, como tirar dúvidas, isso, Letícia, e também receber as inscrições, né? Bom, então dito isso, vamos ao caminho da prosperidade. Eu não posso começar o fé mais força mais esperança sem contextualizar o caminho da prosperidade. E eu recebo essa informação, né, do plano astral
Então, cada ano é um ano. Ano passado, eu acho que foi o caminho da felicidade, já tivemos o caminho do amor, e esse ano surgiu o caminho da prosperidade. E eu fui trabalhar a prosperidade para ver o que essa palavra, a que essa palavra nos remete. E observei também, muito interessante, já tinha lançado o caminho da prosperidade, que as pessoas desejaram muita prosperidade esse ano. Então, quando você via anúncios ou pessoas se dirigindo a outras, né, que a gente tenha saúde, que a gente tenha paz, que a gente tenha prosperidade, né? E fui verificar a abrangência dessa palavra. E, não para minha surpresa, mas para conhecimento meu e de vocês, a prosperidade pode ser resumida como expansão. Como expansão. Como aprofundamento com evolução. Então, isso é ser próspero. É ter essa vontade, não é? De expandir horizontes. Aí todo mundo fala muito da prosperidade financeira, mas as definições de dicionário, até onde eu fui lá no Pai Google, e vocês podem ir também, fala também de prosperidade emocional, de prosperidade espiritual, de prosperidade financeira, sim, mas sempre a prosperidade dá essa ideia de maior, de acrescentar, de evoluir, de crescer. Então não há prosperidade minguando coisas, não existe isso. Existe a prosperidade que expande coisas, não só a financeira, que é o que todo mundo mais pensa, mas todas as outras áreas da nossa vida, das nossas vidas. Então, ter uma atitude, ter uma postura próspera, não é? É o que nós estamos desejando agora em 2025, com esse trabalho do caminho da prosperidade. Ele vai até o fim do ano, com essa taxa, né? E quando chegou o tema, que é fé mais força mais esperança, ele veio também por intuição, por inspiração, não é? E fiquei pensando sobre isso, não é? A fé, que fé é essa, não é? Dentro de uma ideia de prosperidade. Quando eu vi e li que existia a prosperidade espiritual, eu disse, agora eu entendi. Porque a fé, ela é algo interno, é todo um desejo maior, é aquilo que nós estamos nos empenhando, não é? Ter fé, acreditar, não é? Vibrar na fé. E isso faz completamente parte da minha fala, da minha vida, do exemplo vivo, no método que eu desenvolvi, e é para onde eu acho que nós devemos primeiro caminhar. Então, a fé é só um primeiro suporte para ser próspero. Eu não posso ser próspero se eu não tiver fé, se eu não acreditar internamente, muito profundamente, né, no Deus que me guia. Tem o nome que vocês quiserem dar, eu não tenho religião, não tem problema nenhum, mas eu digo o reconhecimento que dentro de nós existe um poder superior que nos ilumina, que nos verticaliza, né, na direção de algo muito alto, muito evoluído, muito grande, que nem sempre cabe nas pessoas que são caracterizadas dentro da fé como os mentores,
né? Como Jesus Cristo, Maomé, Abraão, Buda, enfim. Essas são as personificações, né, da fé. Mas a energia, ela é uma só. É uma energia alta que vibra em outro patamar, que muitas vezes nós perdemos no trajeto da vida. O que quer dizer isso? Eu me desiludo, não é? Com o caminho que a minha vida teve e perco a fé. Essa fé não pode ser perdida, porque perder essa fé é perder a convicção de que algo dentro de mim, espiritualmente falando, me indica bons passos, me indica para onde eu devo ir, para onde eu vou caminhar. Então, a fé vem daí, dessa visão que eu estou passando para vocês agora, né? Que eu espero que seja de muitas pessoas, porque a falta de fé empobrece o ser humano, ele deixa de acreditar, né? E quando ele deixa de acreditar, vem a segunda parte do tema de hoje, que é a força. Então, quando eu estou sem fé, ou com pouca fé, a minha força, minha energia vital, a força minha, racional, emocional, mais concreta, que me faz agir. Porque a força é uma parte da equação do trabalho, né? Trabalho, a forma da física, trabalho igual a força versus movimento. Então, ter força me faz movimentar. E essa força é essencial para que eu trabalhe. Trabalhar no sentido não só operacional, de atividades e tarefas, mas trabalhar me empenhando em fazer coisas. É dessa força que nós estamos falando, não é? Muitas vezes essa força, ela passa pelo nosso trabalho cotidiano, no mundo, enfim, muitas vezes. Mas eu estou falando do impulso de força que não nos deixa abater diante dos obstáculos, diante dos desafios. Boa noite, Kátia. Acabei de falar de você agora. Né? Produção de todos os vídeos que estão lá no YouTube, também é uma grande cantora e que também está comigo nessa estrada já há muito tempo. Então, essa força, né, que eu coloquei no tema é uma força de impulso, né? É uma saída do zero, é sair da parte em que eu estou estagnado, da parte que eu não estou conseguindo, da parte que eu não estou conseguindo ultrapassar os desafios da vida diária, né, dos nossos tempos. E também preciso dizer que é complicado, porque nós queremos falar da prosperidade que é aqui, mas temos que lembrar onde nós estamos, não é? E onde nós estamos? Nós estamos num mundo cujos cenários externos, né, são muito negativos. 2024 foi um ano com muita negatividade, não é? Nós ouvimos isso, nós participamos dos noticiários, não é? Guerras, não é? E tudo isso nos abala. Ah, mas eu não presto atenção, eu não ligo muito. Como não? Se você ouve cento e tantos mil mortos aqui, agora tem hoje, né, um incêndio em Los Angeles, e as tragédias climáticas, né, que nós mesmos provocamos, que estão acontecendo, né, e que nós temos que passar por elas, né? Eu li no outro dia que 2024 foi o nosso ano mais quente aqui no Brasil.
Repara bem que é uma mudança muito drástica, não é? Temperaturas aqui para nós, Brasil, 40 graus na boa, facinho, não é? E depois enxurradas, né? Cheias no Rio Grande do Sul, secas, queimadas. Então, essas notícias, elas entram no nosso coração. Elas passam por nossa cabeça. E por mais que nós racionalizemos as coisas, não foi comigo, foi com alguém, essas coisas não saem assim do nosso íntimo. E pior, gruda como um post-it, né? Gruda. Fica grudado. Então, o cenário externo de 2024 não foi promissor. Não foi. Eu tenho pacientes que se deram muito bem em 2024, graças a Deus, não é? Mas temos muitas pessoas que ficaram, inclusive, emocionalmente abaladas, não é? Então, esse abalo emocional requer que eu tenha uma força interna, que o meu coração me impulsione para boas soluções. E a fé nos ajuda nisso. Eu saber que eu não estou sozinha no universo. Eu faço parte de um todo, de um cosmos, não é? Quando há uma mudança climática em Los Angeles, isso afeta o nosso país, afeta a nossa vida, não é? Eu não quero falar de aumento de dólar e essa parte, porque não é bem o nosso caminho aqui. Mas podemos dizer que todos os eventos de 2024 foram eventos difíceis. Aí que nós ultrapassamos. Estamos aqui hoje no Instagram, né, falando do caminho da prosperidade. Por quê? Porque nós não podemos nos desesperar e muito menos desesperançar. Então, ter fé, ter força para continuar, buscar essa força, não é? Trabalha na nossa esperança. E não é uma expectativa, é uma esperança de que pode dar certo, de que tudo pode ficar bem, não é? Principalmente no nosso metro quadrado. Porque se eu não posso fazer pelo mundo todo, pelo país todo e por todos, né, que merecem, inclusive, a prosperidade, eu preciso fazer isso no meu âmbito. E o que é fazer isso no meu âmbito? É acordar com esperança de que as coisas podem ser diferentes, de que podem haver mudanças. Mas as principais mudanças... Boa noite, Marcelo. Marcelo Stanislau. Seja muito bem-vindo. As mudanças que nós podemos operar nas nossas vidas primeiro, não é? E quando nós fazemos mudanças nas nossas vidas, de verdade, mudanças importantes, não é? Parece que isso irradia. Parece não. Vou melhorar a palavra. Eu tenho certeza que isso irradia para o nosso entorno, não é? Quando você tem uma pessoa ao seu lado que não tem essa esperança, que fala negativamente, né? Porque tem aquelas pessoas que ficaram causticadas com 2024 e com os anos anteriores, desde a pandemia. Tem gente que ainda não se liberou da pandemia, que a pandemia deixou marcas. Aliás, foi quando eu comecei e aceitei fazer um trabalho online, né? Eu era completamente contra, tinha muitos psicólogos resolvendo depressão online com sessões. Boa noite, Mary, que bom te ver. Né? Resolvendo depressões com sessão online, e isso esbarrava no meu trabalho já de 40 anos
com depressão, com pânico, com câncer, com HIV e AIDS, né? Também, muito bom te ver. Então, né, com essas doenças mais importantes, com as famílias, com casais, então, achava muito pouco. Mas surgiu uma necessidade. E aí a Kátia e a Letícia, Kátia Jorge e Letícia, me convenceram, não, você tem que fazer. Eu disse, bom, eu só não quero chamar de live, porque isso contamina a imagem do que eu posso fazer, né? Então, isso aqui não é uma live, isso aqui é um conversando dentro da Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam na Camargo. A escola existe há mais de 15 anos, ela não é agora, não é? Então eu não ia comprometer a imagem da Escola Exemplo Vivo que eu cofundei com alguma coisa que parecesse rápido, um band-aid que você bota no sofrimento de alguém, porque eu trabalho com coisas muito profundas, não é? Vida e morte. Então são temas que você não consegue atender uma pessoa, né, que está com medo de morrer, ou que quer morrer, ou que está com medo da vida, né, numa live. Então, muito bem, esclarecido isso, o Conversando realmente não é uma live. O Conversando é um momento em que eu paro, me recolho completamente, porque é um dia que eu não trabalho, eu me recolho para entender no meu coração, na minha mente, não é? No meu racional, na minha espiritualidade, o que pode ser bom para quem chega aqui para me assistir. Porque esse é o objetivo, ok? Então, fé mais força mais esperança são os 3 primeiros passos para quem quer caminhar na direção da prosperidade. Sem fé não vai, vira só um desejo. Eu te desejo prosperidade ano que vem. Como é que é isso? É um negócio imenso. Prosperidade é algo quântico, é muito grande. Então, como chegar até essa tal prosperidade? É isso que nós vamos trabalhar agora, 2025 todo. Os vários e múltiplos aspectos da vida próspera. Os impedimentos, o que precisa ser feito, o que eu gostaria de fazer, qual é a minha missão e meu propósito esse ano. Porque para eu ter esperança, eu tenho que ter objetivos, né? Metas, propósitos muito claros para mim, para eu vibrar nessa direção, com a minha fé, com a minha força e com tudo que é de esperança dentro de mim. Não é só esperar, é esperar com fé, com vontade, com força, não é? Essa é a esperança. Obrigada, Marcelo. Que bom que você vai seguir, que ótimo. Então, ok, Marcelo, seja muito bem-vindo. Então, nós vamos precisar... mas são 12 meses. Esperançar. Gostei, Mary, foi bom. Não é? Esperançar. Pode ser o nosso verbo, não é? E esperança o nosso substantivo, né? A esperança. Kátia está botando aqui o ano da colheita. O pessoal está falando que esse ano, que 2024 foi o ano da plantação, né, da semeadura, e que 2025 será o ano da colheita. Tem também, né, aquela situação de que 2025 é um ano 9. 2 mais 2 mais 5, que gera 9. E para os astrólogos, alguns inclusive que eu conheço e respeito profundamente, dizem que é um ano de fim de ciclo.
Agora vejam bem, falar de prosperidade e fim de ciclo não quer dizer não vai dar certo. Fim de ciclo é apenas um término de uma fase, não é? No caso da astrologia, nós falamos em 9 anos, fim desse ciclo, né? Mas nós não podemos trabalhar a prosperidade achando que acaba em dezembro de 2025. Não podemos ter isso, né, na nossa cabeça. Nós temos que ter na nossa cabeça que nós podemos fazer muitas coisas na direção dessa prosperidade para preparar um 2026, não é? Porque é isso, né? Nós temos o passado, aliás, ano passado, eu fiz 2 temas, rumo ao novo, que seria interessante para quem quiser aprofundar um pouco sobre isso, né? Foram, acho que, os 2 últimos temas do ano, rumo ao novo, porque nós íamos passar para 2025 e agora nós já estamos nele e temos que escolher como nós vamos nos posicionar internamente com toda a nossa energia, toda a nossa força para sermos próximos, prósperos, né? E felizes. Assim, porque onde eu li, como é que é, Cássio? Se encarar ciclos ruins. Soa ciclos, show. É isso mesmo. Essa coisa da esperança não fala de perfeição. Boa noite, Olga Souza. Seja bem-vinda. A esperança não fala de coisas que terminam em dezembro de 2025. A esperança fala de um início, algo que eu estou fazendo e que vai ter repercussão na minha vida. Então, como nós estamos falando do caminho da prosperidade, nós estamos dizendo que todo esse ano é uma possibilidade enorme, não é? De nós chegarmos nessa prosperidade. E essa prosperidade, ela é expansão. Ela não é diminuição. Ela não é retração. É crescimento. Então, prosperidade é fermento. E quando, por exemplo, é interessante, eu estava falando do nosso metro quadrado, não é? E que nós podemos, inclusive, ser veículos dessa esperança, né? Da mesma forma que tem aquelas pessoas que chegam e dizem, mas peraí, isso não vai dar muito certo, é um plano que não vai funcionar. Pessoas que têm essa fala não estão no caminho da prosperidade. Porque o caminho da prosperidade que começa com a fé, né, e vem com a força, ele é um caminho expansionista, é um caminho de esperança, de vontade, de fazer diferente, de mudar. Porque não tem prosperidade ficando na mesma, dando murro em ponta de faca. Não tem isso. Tem prosperidade quando eu avanço, quando eu quero mais. Então, não é só, eu quero desvincular bem aqui, que não é a minha proposta dentro da Escola Exemplo Vivo, é falar de prosperidade financeira. Vamos até falar um mês sobre prosperidade financeira. Boa noite, Flávia, do Vale Brito, é isso? Seja bem-vinda. Então, não é uma coisa assim que a gente vai fazer para enriquecer, não é? Agora, o que é esse enriquecer? O que é essa riqueza? Né? Pode ser a riqueza interna de meu aprimoramento. Então é claro que nós vamos falar de riqueza, mas não vamos falar só do fio metal. Ah, Ana, mas sem dinheiro nada acontece. Verdade. Mas é quanto de dinheiro? É quanto dinheiro e para quê?
o que fazer com esse dinheiro, não é? Aí, se eu tenho muito dinheiro, eu posso transformar esse muito dinheiro em riqueza, não é? Mas qual é a riqueza que me interessa? E aí cada um tem que botar a mão na consciência. Qual é a riqueza que me interessa, não é? É a riqueza do fio metal, é a riqueza da bolsa, é a riqueza porque eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro. Sim, isso é possível, isso é mundo material. Mas, e nós vamos falar disso, já disse que sim, mas não vamos dar ênfase a isso. Porque se você não tem uma postura próspera, não é? Uma atitude próspera, você não expande. Não é? Não expande. Você vai ter uma meta de fazer uma economia, uma poupança, um investimento, alguma coisa assim, mas precisa saber se você está pronto para isso. De verdade. Você acredita nisso de verdade. Então isso é o que nós vamos fazer aqui. Não é? Nós temos todo o interesse de receber todos vocês, principalmente os nomes aqui que eu não conheço. Sejam todos bem-vindos, porque aqui a Escolha Sempre Vive é um lugar para buscadores de si mesmos. Né? Gente que tá gramando aí, tá lutando, tá na luta, né? Para melhorar, para se autoconhecer mais. E quanto mais você se autoconhece, mais você também sabe qual é o seu potencial para enfrentar desafios, propostas, obstáculos, não é? Na nossa vida particular, na vida pessoal, na vida profissional, né? Na vida afetiva. Quanto mais eu me conheço, mais profundamente que eu digo, né? Eu sei melhor o que eu vou querer e para onde vou dirigir a minha esperança, não é? Tem pessoas que querem só ter uma vida afetiva feliz, constituir uma família. Tem pessoas que estão com essa pegada, nada contra, né? É humano. Mas precisamos saber se essas pessoas que querem, por exemplo, essas famílias, a vida afetiva feliz, se elas realmente se prepararam para isso, para ter e conseguir essa tal vida muito feliz. Com licença. E essa preparação é do nosso maior interesse, não é? Então, quem não está se trabalhando para se auto-identificar, para se autoconhecer, para saber em que precisa melhorar, né? O que precisa dar um jeitinho para dar uma melhorada, mudar aqui, mudar ali, fica muito difícil, né? A prosperidade com o que eu tenho só hoje, porque só consegui isso até hoje dentro de mim. Então isso esbarra naquela palavra da força, não é? A minha força vem do meu mundo interno, do meu potencial criativo, da minha força para fazer acontecer, para agir, não é? E então essa força, ela é muito importante. Às vezes, é claro que a vida não são flores o tempo todo e que muitas vezes nós nos abatemos, claro que nos abatemos, não é? Mas temos recursos que podemos utilizar para melhorar isso aí. Eu sempre declaro que pertenço ao programa dos 12 Passos de Alcoólicos Anônimos e de outras irmandades, e digo que para as pessoas fazerem processos, digamos, terapêuticos de cura, né, de crescimento, elas têm muitos recursos que não implicam só em dinheiro. Não é? Nós temos o programa de 12 Passos,
que é bom, bonito e barato, né? Nós temos as irmandades, temos a Alcoólicos Anônimos, temos Narcóticos Anônimos. Temos uma irmandade muito importante para quem quer ajustar essa vida emocional afetiva, como, por exemplo, dependentes de sexo anônimos, né? Codependentes anônimos, emocionais anônimos, não é? Por exemplo, para quem quer ajustar a saúde física, enfim, nós temos comedores compulsivos anônimos, que é uma irmandade espetacular. E todas essas irmandades trabalham de bom, bonito e barato, né? Você deposita lá numa sacolinha o que você tem. Se você não tiver nada, bota a mão fechada e não tem nada. Mas não vai sair de lá de uma reunião de 12 passos, né, com a mão abanando. Não vai. Porque o programa fala num poder superior como nós o concebemos. Então, pode ser de qualquer religião, porque lá não tem religião. Muito pelo contrário. É só um poder superior como nós o concebemos. Eu estou dando apenas um exemplo, mas posso dar exemplo de universidades que trabalham com psicoterapia, posso dar um exemplo dos colegas que fazem trabalhos psicoterapêuticos muito bons, não é? E às vezes num valor social possível para as pessoas chegarem até lá, mas eu também posso dar o exemplo das religiões. E sem problema nenhum eu dou esse exemplo. Porque, como eu falei da fé, a fé remove montanhas. Tem isso aí escrito em algum livro, não é? Então, a fé remove montanhas, me ajuda a remover essas montanhas, não é? Então, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, porque eu acho esse exemplo forte. Quando você vai na Avenida Suburbana, aqui no Rio de Janeiro, estou falando do Rio de Janeiro, né? Aqui do Rio, na Avenida Suburbana, você tem 10.000 pessoas lá, necessitadas, sofridas, com doenças, com tudo que você possa imaginar. E essas pessoas ficam clamando a Deus, ao Deus lá, como eles concebem, né, para melhorar. É claro que isso cria uma egrégora de vibração positiva muito séria. Oi, Ana Maria, que bom te ver, saudade. Então, cria uma egrégora, né? É aquele negócio que tem uma passagem que diz, quando um ou mais se reunirem, não é? As coisas podem acontecer. Oi, Bia da Terra, seja muito bem-vinda também. Então, o que nós precisamos fazer é entrar em conexão. E é claro que eu não estou falando de dízimo, não estou falando dessa parte. Eu estou falando da fé das pessoas, vibrando juntas, uníssonas, para a melhoria das suas questões. É disso que eu estou falando, né? Não estou falando da forma, dos procedimentos, porque aí eu não concordo. Realmente não tem chance de eu concordar. Mas em qualquer religião, em qualquer templo, em qualquer solo sagrado que você vá, precisando renovar a sua fé num poder superior e em você mesmo, é claro que as coisas começam a acontecer, não é? Nós temos essa verticalização com Deus, com esse alto, com o plano mais alto que vocês imaginarem do universo, e que é possível acontecer isso. A gente vê isso, eu trabalho muito com doenças crônicas que não tem cura, não é? E você vê a diferença de uma pessoa que tem fé, né, que acredita que pode haver uma mudança, que pode haver uma renovação, que pode haver um tratamento, não é? E as pessoas que não têm simplesmente se abatem, não é? Diante daquele infortúnio da doença, por exemplo, e não lutam mais. A gente está assistindo agora a Preta Gil, né? Vai lutar sim, né? Poxa vida, quanta luta, não é?
Mas isso é uma força que ela está desenvolvendo dentro dela, que impulsiona para a esperança, não é? Uma fé que ela tem na recuperação, na possibilidade, não é? De, com a força dela, dos médicos, tratamentos, é óbvio, né? Esperar uma melhora, esperar uma salvação, esperar uma cura. Então, o que eu preciso dizer para vocês é que prosperidade é algo luminoso. Para onde nós olharmos, nós vemos luz. Essa palavra, né, que eu ouvi tanto agora no final do ano, eu nunca ouvi tanta gente desejando prosperidade, né? Mas a maior parte estava se referindo à prosperidade financeira. Boa noite, Fred Lima, oficial. Seja bem-vindo. Então, falavam da prosperidade financeira, que é claro, eu concordo que é fundamental. Mas, né, tinha uma prosperidade ali que é de você conseguir a luz, conseguir uma visão, conseguir a luz no fim do túnel, a possibilidade de mudança, de evolução e de crescimento. Então a prosperidade que nós vamos trabalhar todo esse ano é nessa direção, de algo luminoso, não é? Ninguém ia desejar, tá bom, eu te desejo saúde, alegria e luz, né? As pessoas diziam saúde, alegria e prosperidade como uma alternativa, como uma possibilidade. Então, ser próspero é acreditar na possibilidade da expansão de todos os níveis, na saúde física, na saúde mental, na área social, no meu trabalho, não é que é concreto, é material, rende dinheiro, ok, concordo. Mas precisamos ter uma atitude diante desses desejos, né? Diante dessas vontades que a gente tem, para poder calibrar as coisas que estão dando certo e que não estão dando. Fazer os ajustes necessários para colocar tudo de novo no trilho que vai me conduzir para essa prosperidade. O que está faltando para eu ter essa visão? O que falta? Falta terapia? Falta um amigo? Falta família? Falta vontade? O que falta? Porque se eu não identificar, no primeiro golpe eu vou desesperançar. Eu não vou mais acreditar. E essa é a derrota. É a derrota da prosperidade. Então, prosperidade é algo sutil, gente. É sutil. É uma postura. E parece que essa prosperidade também, ela abre horizontes, ela abre novos caminhos. É essa que eu estou falando aqui. Quando eu me coloco diante da vida com esperança de fazer diferente, de fazer melhor, de amar mais, de ser mais feliz, de ter muita luz num mundo cheio de trevas. Então, ter muita luz nesse mundo, nesses cenários que nós estamos vivendo, não é? É uma coisa muito diferente. Ficar vibrando na luz, né, o tempo todo. Quando às vezes dá vontade de chutar o balde. Não aguento mais isso. Tá difícil para mim. Eu não estou conseguindo. Essas frases, esses pensamentos, eles precisam ir embora. Porque se nós tivermos fé no que nós viemos fazer aqui nesse mundão de meu Deus, né? Nós vamos encontrar as forças para fazê-lo. Essa é a situação interessante. Mesmo que a gente ache que não tem essa força.
mas ela habita dentro de nós, ela está conosco. E nós não podemos ter perder a esperança de que vamos conseguir. Porque vamos conseguir. Com a nossa força, com a nossa cabeça, com o nosso coração, com a nossa energia próspera. Uma energia de prosperidade não é uma energia de abundância, não é uma energia que mingua, que diminui, que retrai, não é. A prosperidade expande, ilumina, traz força, traz vontade. E se eu estiver perdendo essa vontade, essa força, eu tenho que fazer alguma mudança. Porque senão não vai ter, por mais que meu amigo tenha me desejado prosperidade, não vai ter. No meio do caminho a gente vai desistir. Como nós estamos em janeiro, nós estamos no primeiro mês do ano. Então nós não podemos desistir. Nós temos que continuar. Eu já disse, né? Esse ano que é fim de ciclo, não é fim de ciclo para a vida. Não é. É o fim do ciclo do calendário gregoriano. Mês 9, ano 9, né? Mas não é o fim de ciclo da minha vida. A minha vida, quem gerencia ela sou eu. Eu e quem habita dentro de mim, que me ajuda, que me orienta, que me impulsiona e me mostra. Se eu não fizer esse contato, fica tudo muito difícil. Muito difícil. E nós não queremos ficar aqui chorando em cima de leite derramado. Ah, mas até agora eu não consegui. Poxa, que pensamento horrível. Não conseguiu até agora, mas agora vai. E essa é a esperança, sabe? De que vai, eu vou conseguir sim. É possível para mim. É possível que eu conseguindo, eu irradie isso para os meus, para os próximos de mim. E se eu estiver fazendo isso, eu já estou fazendo uma limpeza astral bastante interessante. Amorosa, com fé, com força, com alegria. É interessante, porque quando eu estou no meu movimento de prosperidade, eu estou numa fase de alegria, de comemoração, de que as coisas vão dar certo. Tudo vai ficar bem. Não é? Essa é a frase que pode nos iluminar em 2025. Tudo vai ficar bem, mas depende de quem? De mim. Única e exclusivamente de mim. Às vezes a gente quer atribuir, né, esse ficar bem a alguém. Aí eu falei que existe o CODA, né, Codependentes Anônimos. Eu boto a responsabilidade de ficar bem em alguém. Não é disso que se trata. Desculpe, engasguei aqui. Então, esse ficar bem não é responsabilidade do outro, do filho, do pai, da mãe, do parceiro. Não é. Essa responsabilidade é minha. E nós temos que trazer isso para dentro de nós. A responsabilidade da prosperidade, de ter força, de ter saúde, não assim, engasgada, né? Essa responsabilidade é nossa. Nós é que podemos virar esse jogo e virar muito bem. Nós temos essa condição. Gente, engasguei mesmo. Nós temos essa condição de virar esse jogo. Não é? E durante 2025, com o caminho da prosperidade, todos que entrarem aqui
né, no Conversando, que vai ser sempre às quartas-feiras. Agora eu mudei, sempre foi quinta. Durante anos foi quinta-feira. Mas eu mudei agora para quarta-feira. Ou no presencial, né, que vai ser agora dia 11, uma vez por mês tem. Né? Nós vamos ficar trabalhando na possibilidade de mudança, né, para esse caminho próspero, ok? Então, meus queridos, apesar do engajo, eu quero agradecer a presença de quem entrou aqui. Nós já estamos fazendo aí os nossos 60 minutos. E dizer que mês que vem nós estaremos de novo, numa quarta-feira. Posso até dizer para vocês como vai ser. Que esse ano está tão engraçado. Vai ser dia 8. Aliás, vai ser dia 5. 5, quarta-feira de fevereiro. Né? Porque temos esses feriados todos, né? Então vai ser isso, tá bom? Então, queridos, muito obrigada por vocês estarem aqui, fazerem parte da minha jornada, da minha trilha, não é? E nos vemos aqui, nos vemos no presencial, podemos ter contatos por Instagram, Facebook, como vocês preferirem, né? Eu dei todas as dicas no início aqui da minha conversa, tá? Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui com fé, com força e com esperança. Um beijinho, fiquem com Deus e até a próxima, ok? Beijos. Obrigado, Ana Maria, para você também, querida. Beijinho, Mary. Ah, Rudá, você entrou agora, eu tô acabando. Que pena. Assiste desde o início, tá lá. Agora ainda não deu para baixar lá no YouTube, mas vocês podem assistir ainda no Instagram. Eles deixam por um tempo, né? Então é isso. Beijo, gente. E até sábado. Fiquem com Deus. Que Deus nos proteja, nos ilumine e nos dê essa fé, essa força e essa esperança, tá bom? E eu tô junto com vocês. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.